Vamos então abrir as nossas Bíblias no texto em que estaremos meditando nessa noite. 1 Reis 17, de 1 a 9. Peço que você abra a Bíblia nesse texto. Se você está próximo a alguém que está sem Bíblia, por favor, compartilhe a palavra de Deus com essa pessoa, para que possamos ler todos juntos a palavra do Senhor nesse momento. Nós vamos fazer uma leitura conjunta. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, os versos 1 a 9. Leiamos. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, errante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à corrente. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, porque ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, diante da Tua palavra nos encontramos. Esperamos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração. A Tua palavra já tem falado conosco, os cânticos que temos cantado, as orações que fizemos. Mas, ó Deus, queremos agora continuar ouvindo a Tua voz. E que o Senhor, ó Deus, traga ânimo ao nosso coração. Que o Senhor nos confronte, nos desafie, mas que o Senhor também amoleça o nosso coração, nos quebrante diante do Senhor e nos transforme verdadeiramente, para que a cada dia sejamos mais parecidos com Cristo e tenhamos, ó Deus, mais disposição para fazermos a Tua vontade e vivermos debaixo dos Teus cuidados. Confessamos mais uma vez os nossos pecados ao Senhor e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e amigos, também aqueles que nos ouvem pela internet, é muito gostoso estudarmos a palavra de Deus, olhar para as mensagens bíblicas, olhar para textos como Antigo Testamento, por exemplo, que tem muitas narrativas, em que a gente encontra a vida de homens e mulheres que andaram com o Senhor. Isso é muito gostoso. Olharmos, entendermos o contexto em que viviam, os desafios que sofreram, pelos quais passaram, as tribulações, as vitórias que alcançaram, as dificuldades que tiveram, e trazem-nos exemplos, a vida de homens e mulheres que a Bíblia coloca diante de nós, é claro, sem deixar de lado as dificuldades pessoais de cada um, os pecados dos homens, a dureza de coração e o tratamento do Senhor para com eles. É tudo que nós precisamos nos dias de hoje. Precisamos olhar para a palavra de Deus, entendendo que o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E é o Deus que continua trabalhando com os seus discípulos nas nossas vidas, na vida de cada um de nós, nos chamando para andarmos com Ele e fazermos a vontade dEle. Há uma dificuldade no ser humano de uma forma geral. São várias dificuldades que nós temos pela característica nossa de seres humanos.
mas eu quero destacar pelo menos duas delas, não é? Uma delas é que nós somos muito precipitados em muitas coisas, e nós não sabemos aguardar nada, nós somos imediatistas. Isso é uma característica geral do homem. Nós vivemos num mundo em que os produtos que são inventados a cada dia, eletrodoméstico e outros tantos, eles primam pela velocidade, e quanto mais veloz, melhor. Existem muitas pessoas revoltadas com o forno micro-ondas, acham que está demorando muito, não é? Não enfrentaram o tempo do fogão a lenha, não é? O fogão a gás já demora demais, aí o micro ainda está lerdo, vamos passar para um mais rápido. Os celulares e computador e assim por diante, os microchips usados e toda a tecnologia ainda está devagar. Por quê? Porque nós queremos velocidade. Nós somos imediatistas e nós queremos que tudo seja resolvido o mais rápido possível. Quando um problema começa a surgir na sua vida, você fala, eu quero a solução, eu não aguento. Eu já encontrei gente que diz assim, eu não posso sentir dor, eu não aguento. Dá um monte de injeções, dá remédio, etc., anestesia, o que for. A gente, de fato, a gente não tem, muitas vezes, tempo, e nós não temos uma paciência para aguardar o tempo certo das coisas. Somos muito imediatistas. Uma outra característica que eu quero lembrar e que tem a ver com o que vamos conversar nesta noite, é que nós somos muito autossuficientes. Nós queremos fazer tudo por nós mesmos, nós não queremos muito depender dos outros. É coisa difícil depender, não é? Desde muito criança, desde muito pequeno, nós já queremos ser independentes. Isso tem um lado positivo e, conforme a intensidade, tem um lado negativo. A gente gosta de ver os filhos crescendo e querem ser independentes, e a gente diz, que bom. Mas daqui a pouco querem ser independentes demais, e a gente diz, que ruim. Qual é o ponto de equilíbrio? Nós encontramos pessoas idosas que têm um medo tremendo de depender dos outros, que não querem ficar doentes, e não é só os idosos, ninguém quer ficar doente, mas parece que o idoso tem uma preocupação maior em estar dando trabalho para os outros. Vocês reconhecem isso? E a gente já sofre com medo de ficar doente, porque se ficar doente pode vir a dar trabalho para alguém, e isso vai aumentar muito mais o seu sofrimento. Por quê? Porque além de imediatistas, nós somos autossuficientes. Nós não queremos depender, mas eu quero dizer a você que nós dependemos sim. Quando você se levanta pela manhã e você vai à padaria comprar o seu pãozinho, o seu pão já foi fabricado por um padeiro que levantou bem mais cedo, por uma equipe e assim por diante. Os que foram abrir a padaria, e você está dependendo de muitas pessoas. Quando você abre a torneira da sua casa e para escovar os seus dentes, a água que chega até a sua casa. Vocês reconhecem isso? E a gente já sofre com medo de ficar doente, porque se ficar doente pode vir a dar trabalho para alguém, e isso vai aumentar muito mais o seu sofrimento. Por quê? Porque além de imediatistas, nós somos autossuficientes. Nós não queremos depender, mas eu quero dizer a você que nós dependemos sim. Quando você se levanta pela manhã e você vai à padaria comprar o seu pãozinho, o seu pão já foi fabricado por um padeiro que levantou bem mais cedo, por uma equipe e assim por diante. Os que foram abrir a padaria, e você está dependendo de muitas pessoas. Quando você abre a torneira da sua casa e para escovar os seus dentes, a água que chega até a sua casa, que foram abrir a padaria, e você está dependendo de muitas pessoas. Quando você abre a torneira da sua casa e para escovar os seus dentes, a água que chega até a sua casa, se preciso for, você faz algumas coisas lá, conquista, ganha e tchau. Quando você precisar de novo, você busca.
Mas isso não é o que a palavra de Deus nos diz. Deus não nos chamou para sermos assim. Deus não nos chamou para sermos imediatistas, mas para aguardar o tempo dele. Deus não nos chamou para sermos autossuficientes, mas nos chamou para dependermos dele. A vida cristã autêntica é uma vida cristã onde nós nos lançamos diante do Senhor, Ele nos chama para caminhar conosco, Ele nos atrai para Ele mesmo, nos convida, vinde a mim, e então nós nos achegamos ao Senhor, e nessa caminhada com Cristo, Ele vai trabalhando em nossa vida. E quem disse que não haverá dificuldades? Haverá sim. E uma das dificuldades que nós enfrentamos é a dificuldade em aprender a depender do Senhor. Eu quero conversar nesta noite com você sobre esse grande desafio de Deus, em nos fazer pacientes, humildes, sujeitos a Ele, em nos fazer dependentes dEle. Como diz o salmista, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim eu me aquieto nos teus braços, Senhor. Deus quer para si, e Deus trabalha na sua igreja, Deus trabalha na vida dos seus discípulos, porque Ele quer para si um povo que o adore em espírito e em verdade, um povo que adore apenas a Ele, e que faça isso de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. Um povo que se lance diante dele e diga: Senhor, eu sou teu. Vim neste mundo porque o Senhor me trouxe. Viverei neste mundo porque o Senhor me sustenta, e partirei deste mundo quando o Senhor me levar. O meu objetivo nessa noite é que, ao estudarmos a vida deste homem, deste profeta Elias, nós olhemos não primariamente para a vida de Elias, mas para a vida do Deus de Elias. E olhando para o Deus de Elias, possamos conhecer um pouco mais que Deus é esse, que cuida de nós, que nos disciplina, que nos ensina e que nos sustenta, que nos protege e que nos desafia a continuar caminhando com Ele na dependência dEle. Eu também tenho como objetivo trazer diante de você e diante de mim também o grande desafio de Deus para nós: viver na dependência dEle, viver na dependência dEle, entendendo que não somos nada sem o Senhor, mas com o Senhor nós podemos continuar, devemos continuar e vamos continuar enquanto Deus assim nos permitir. Eu quero que ao final dessa meditação, a minha oração é que nós estejamos de fato quedados diante do Senhor, humildes diante dEle, reconhecidos que nós precisamos realmente ter uma vida a cada dia renovada diante do altar e da pessoa dEle. Vamos olhar para a palavra? O texto aqui do profeta Elias, né? Depois Eliseu é o seu sucessor, do profeta Elias. Aconteceu essa história na época do Reino do Norte. O Reino do Norte ele durou 209 anos, ele depois foi destruído pelos assírios, e esse reino teve 19 reis, todos eles foram perversos, maus, apesar de ser povo de Deus, mas um povo que deixava o Senhor, que deixou o Senhor, e a partir da sua própria liderança, um povo que não se importou com o Senhor, um povo idólatra, mau. Há uma atenção especial a esse rei Acabe. É dito aí nos versos 29 a 34 do capítulo anterior, capítulo 16, que Acabe, versículo 30, ele foi mau perante o Senhor, mais do que todos que foram antes dele. Até então não havia tido um rei tão perverso, tão profano como Acabe.
Acabe trouxe a idolatria para Israel e implantou isso de forma abundante, e ainda tem mais um agravante: o casamento dele com Jezabel, uma mulher da rainha dos Sidônios, feiticeira, idólatra, trouxe o culto a Baal e impôs o culto a Baal dentro do arraial do reino do norte, e uma mulher que procurava comandar também o rei Acabe. Há quem diga que Acabe era meio que um boneco nas mãos dela. O que acontece é que Israel estava vivendo esse tempo de gente que acha que consegue por si mesmo, de gente que acha que pode ser autossuficiente, de que Deus pode ser banalizado, de que não precisamos levar Deus a sério. Israel, conhecendo a Deus, ainda assim adorava Baal, e Baal era o deus da tempestade, era o deus das águas. E se havia água, e a fonte de renda principal para eles era a agricultura e pecuária, então está tudo bem, nada vai nos faltar. É interessante que Deus chama Elias, versículo 1 aí do capítulo 17 que nós lemos. Então Elias significa Jeová é o meu Deus, um homem comprometido com o Senhor. Mas é interessante que Deus levanta esse profeta sem nenhuma característica maior a respeito dele. Diz o texto: Elias o tesbita, dos moradores de Gileade. Quem era Elias? Elias, ele era morador de um lugar desconhecido, um lugar de montanhas de Gileade, na Galileia, um lugar que raramente apareceria até num mapa. Um homem desconhecido, de um lugar desconhecido, de uma família desconhecida. Naturalmente, você olha os profetas na própria palavra de Deus, e você vai encontrar que o profeta era filho de alguém, era neto de não sei quem, que era vindo de... Não tem nada disso. Não nos apresenta nada que possa trazer alguma qualificação maior para esse homem. Era um homem simples, um homem tirado dentre a região, dentre a nação de Israel, para fazer diferença. Um homem como você e eu, homens que podem ser usados por Deus e que devem ser usados por Deus. Deus chama esse homem, e esse homem vem com uma mensagem diretamente ao rei Acabe, afrontando diretamente Baal, dizendo: não haverá chuva durante os próximos anos. 3 anos ficaria sem chuva na terra. Imagine que afronta o próprio Deus Baal, e eu quero dizer que é Deus com letra minúscula. Sabemos disso, Deus verdadeiro só existe um. Elias era um ser humano pecador, necessitado do sustento do Senhor, como qualquer um de nós. Mas Deus chamou Elias com uma missão maravilhosa. Sem nenhuma condição entre os homens, ele foi escolhido, sem nenhuma influência, porque Deus tem a forma própria de escolher e de chamar. Isso até já me leva a pensar com você que certamente todos nós temos ministérios diante do Senhor, e Deus nos chama para colocar as nossas vidas, dons e talentos diante dele, mas nem sempre ouvimos. Não precisa ninguém ser pastor para pregar o evangelho. Todo crente é um missionário. Todo cristão, aquele que recebeu Cristo como Senhor no coração, já tem a incumbência de ser um profeta do Senhor. O profeta é aquele que traz Deus aos homens, aquele que transmite a palavra, aquele que lê a palavra e a entrega aos homens. Nós somos profetas de Deus, devemos ser. Mas quanta dificuldade há ainda nos dias atuais de se colocar nessa condição. Por quê? Nem todo cristão é engajado na pregação do evangelho. Eu tenho pelo menos
3 alternativas. Porque, primeiro, talvez não entendeu que foi comissionado por Cristo. A segunda é porque ouviu, mas continua negando que Deus o está chamando para uma obra. Mas, em terceiro lugar, é aquele que ouviu e entendeu o chamado, mas prefere continuar desobedecendo a Deus. Eu não sei em que categoria você está, mas eu espero que não esteja em nenhuma dessas, que você esteja engajado com a obra do Senhor, com o reino de Deus e a sua justiça. Vamos continuar. Aqui nós vemos que depois de chamar Elias e colocá-lo diante dessa missão, Deus o fortaleceu. Deus não só o chamou, mas Deus o fortaleceu. Onde é que o senhor está vendo isso, pastor? O versículo 1 está dizendo que Elias traz uma mensagem a Acabe, dizendo: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. A minha palavra, ele diz, a palavra de Deus. Um homem desconhecido, mas destemido diante do Senhor. Ele leva uma palavra a um rei idólatra, um rei que até então cria no Deus das tempestades, Baal. A palavra não é muito simples, não é muito tranquila para Acabe receber, porque sabedor, ou pelo menos se ele imaginasse que eles ficariam sem água, ele poderia perder alguns soldados ou muitos soldados do seu poderoso exército, que lhe garantia também a segurança de ataques dos vizinhos. Ele poderia perder famílias inteiras, eles poderiam passar por dificuldades tremendas. Hoje à tarde, eu, mexendo na torneira lá de casa, eu comecei a perceber que estava sem muita força. Eu já comecei a ficar ansioso, chamei minha esposa e disse: como é que é a água? E ela já ligou lá na portaria e falou: a água? E o porteiro disse: a água? Eu não sei. E mais tarde fomos conferir de novo, tinha água, mas estava pouco. E isso a gente já começa a ficar angustiado: será que vai faltar? Imaginem uma nação sem água durante 3 anos. É interessante, irmãos, que a palavra de Deus nem sempre é muito tranquila para ser levada a outros. Nem sempre é uma palavra de carinho, de amor, principalmente as palavras exortativas, elas são pesadas, e é necessário um destemor. E essa é a primeira característica que eu quero colocar, que Deus é aquele Deus que nos fortalece. Ao entregar o ministério a você, Ele te dá destemor para cumprir a vontade dEle. Olha para o versículo 2 e o versículo 3, o que aconteceu? O texto diz que Elias foi para o deserto, e Deus agora lhe manda ficar escondido, e Deus mostra qual é o local do esconderijo. Essa situação já não é mais tranquila para o profeta. Ele era um homem das montanhas, mas desconhecido na nação de Israel, aparece com a palavra para o rei, e agora ele se torna um fugitivo. Ele agora começa a correr risco de vida. E eu sei que você e eu, quando nos aproximamos do Senhor, quando começamos a obedecer a Deus, quando nos engajamos de fato com a obra, nós começamos a ter algumas dificuldades, e não é para desistir, porque Deus continua trabalhando na vida deste homem. E aqui Deus vai trazê-lo para um esconderijo, aonde Deus mostra exatamente aonde é que Deus quer que ele fique escondido. Deus dá de fato todas as coordenadas. Se fosse nos dias de hoje, Deus diria: olha o GPS, olha o código tal, o GPS vai te mostrar direitinho aonde que eu quero que você vá. A fé de Elias estava sendo testada. Diz a palavra de Deus, que Deus o mandou para o lado oriente, junto à torrente de Querite, fronteira
ao Jordão. Aqui é interessante porque, a princípio, a gente pensa que nós estamos diante de uma grande fonte de água, mas não era um filete de água. Querite, ele era ativado quando a chuva, a neve derretia nas montanhas, nos picos das montanhas, e aí a gente percebe aquela ilustração lá do Salmo, 133, que vai descendo o orvalho, e ali enchia aquele ribeiro, um riacho, ou então quando chovia. Só que agora não vai chover, e Elias clama a Deus para que não chova, Tiago 5,17 diz que Elias era um homem semelhante a nós, e ele orou para que não chovesse, e não choveu sobre a terra. Mas imaginem um homem sabendo que ele está diante de uma seca, ele agora corre risco de vida, e ele tem que ficar ali, num lugar que é um mero filete de água, que poderia acabar a qualquer momento, porque não chovia, e ele ainda não poderia sair dali, porque os corvos viriam trazer o seu alimento. Versículo 4: ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. É interessante, irmãos, porque os corvos, existem várias espécies, dezenas de espécies. Tem espécie que não se alimenta de carne, mas a maior parte gosta de carne. São animais imundos, que comem inclusive carne de outros animais mortos. Eu não sei qual era a espécie aqui de corvos, mas Elias não tem que questionar. O que Elias tem que fazer é obedecer e entender que Deus está cuidando dele. Deus está cuidando dele ali naquele lugar. Deus providenciou para Elias água e alimento. Enquanto, quem sabe, em outros lugares e até nos arredores do reino do norte, aonde Acabe estava, poderia estar faltando água e alimento. Para Elias não estava faltando. O alimento é sobrenatural, porque o corvo também é tido como um animal extremamente egoísta. Ele chega a deixar faltar para os seus próprios filhotes, porque ele é ganancioso, ele não pode ver carne. É interessante que ele pode deixar faltar para os seus filhotes, mas ele não vai deixar faltar para o servo do Senhor, não porque ele é o servo do Senhor, mas porque Deus o ordenou. Irmãos, dá para perceber aqui a soberania de Deus. Deus diz: eu ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Você vai ficar ali, e é ali mesmo que você receberá o alimento. É uma prova de fé. Deus está testando a fé de Elias. Mais uma. Ali ele passa um tempo, pela manhã e à noite, os corvos traziam para ele o alimento. Ele não pode sair daquele lugar, mas diz que depois Elias vai passar por outro momento difícil, quando a torrente secou. Irmãos, não é fácil passar por determinados momentos, circunstâncias na nossa vida. Deus não impede que nós passemos porque nós somos servos dele, de forma nenhuma. William Cooper disse que Deus move-se de maneiras maravilhosas para realizar suas maravilhas. Ali não é o fim do profeta, ali é o cuidado, o zelo de Deus para com o profeta. Diz a palavra de Deus que Deus cuidou de Elias ali mesmo, junto à fonte, ali mesmo, em Querite. E Querite significa cortar, aparar, fazendo do tamanho certo.
Deus estava preparando este homem. Deus tinha muitas coisas ainda para ele. Irmãos, não fiquem apavorados se Deus em algum momento, em alguns momentos da vida, te leva para o deserto, para no deserto te ensinar. Deus faz isso com todos nós, já fez comigo e faz várias vezes. Ali, a fé de Elias estava sendo testada. Elias, aguarde. Elias, confie. Elias, dependa de mim. Interessante que, não me perguntem aqui aonde que os corvos conseguiam alimento, se eles iam na casa de Acabe, eu não estou preocupado com isso, chegava o alimento, de esperar, não faltou, como não faltou maná ao povo de Israel durante 40 anos, não faltou. Eu me lembro do salmista que diz que nunca viu o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Não vai faltar, irmão, não falta. Deus cumpriu a sua promessa, diz aí o versículo 6. O que aconteceu? Os corvos obedeceram ao Senhor. E aí nós entramos no versículo 7. Que agora que parece que Elias está mais acostumado, está pelo menos se adaptando àquela realidade, ele está percebendo que a fonte vai secando, que aquele riacho, que aquela torrente vai secando, e é outra coisa que traz angústias na gente. É quando você começa a ficar doente, você percebe que a doença pode vir a se agravar, ou quem sabe um parente seu. É quando as suas economias começam também a diminuírem. É quando você começa a sentir que algumas coisas estão se perdendo e que você não está conseguindo reavê-las. A fonte, aquele ribeirozinho, ele foi se secando, secando, secando e secando. Deus estava trabalhando na fé de Elias. Deus quer trabalhar na nossa fé, Deus quer nos fazer de fato dependentes dEle. Diz o versículo 7, que quando a torrente secou, passados dias, a torrente secou, porque não chovia. E aí o versículo 8 diz, então, veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Sarepta. Irmãos, Deus só chama Elias para sair daquele lugar depois que a fonte seca. É impressionante, né? Lembram do início que eu disse que nós não temos paciência? Nós somos tão impacientes que nós queremos a solução antes do problema. Já viram isso? O problema ainda não existe, mas você já quer a solução. Ele ainda não é um problema consumado, ele é uma sombra de problema, mas você já quer a solução, você já está se armando, você já está providenciando a sua resposta. Até para os relacionamentos humanos, né, uns com os outros, a gente já começa a se armar. Olha, fulano ali parece que não gosta de você, peraí, opa. Antes de existir o problema, nós já queremos a resposta. Mas irmãos, não é assim que Deus trata conosco. Depois que a torrente secou, imagine o profeta olhando e diz, não vai dar certo, não está bom, está ficando ruim, cada dia está pior, eu estou tirando, mas onde é que vai virar isso? Quando secou, Deus diz, agora você vai a Sarepta. Mais uma prova para Elias. Ele diz, demora-te ali, em Sarepta, que pertence a Sidom. Eu ordenei, mais uma vez a palavra ordenei, porque Deus é quem comanda todas as coisas. Eu ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Puxa vida, um homem forte, depender de uma mulher para lhe sustentar, nada contra as mulheres. Mas será que Elias era machista? Irmão, se Elias tinha problema com corvo, com bico de corvo, com comida, com qualquer outra coisa, com manusear comida, ele aprendeu durante o tempo que ele ficou lá sustentado pelos corvos. Agora, se Elias era machista,
se ele não gostava de depender de ninguém, e se ele entendia que viúva são necessitados como os órfãos de uma forma especial, porque a própria Bíblia nos diz que um cuidado especial deve ser dado às viúvas, é mais uma prova para ele ter que depender de uma mulher viúva para lhe dar comida. Irmãos, Deus coloca-nos diante de situações que você fala assim: o que Deus quer fazer comigo? Será que Ele quer quebrar o meu orgulho? Eu não tenho dúvida de que Deus quer quebrar muitas coisas em nossas vidas, muitas coisas, e o nosso orgulho é uma delas, que Deus quebra a todo instante. Os homens naturalmente são os mantenedores do lar, mas agora ele seria sustentado por uma viúva. Será que já não bastaria o tempo lá no deserto? Elias, depois ele diz a palavra de Deus que ele obedece e ele vai. Depois a gente vai encontrar muitas outras coisas que não temos tempo hoje para trabalhar sobre a vida desse profeta, porque Deus continua trabalhando na vida dele. Ele é chamado novamente a confrontar o rei Acabe. Capítulo 18, versículo 18. Ele é insultado por Acabe, que o chama perturbador de Israel, e ele diz: não, eu não sou perturbador. Perturbador é você, que é um profano. Esse homem, ele vai ter oportunidade de confrontar também o seu próprio povo. Capítulo 18, 21. Deus o usa nessa confrontação, começando pelo rei Acabe, depois ao povo, aos profetas de Baal. Deus lhe dá tremenda vitória diante de 450 profetas de Baal e mais outros 400 falsos profetas. Mas depois que tudo parece que está muito bem, Jezabel, a esposa de Acabe, lhe faz uma ameaça, e diz o capítulo 19, versículo 3, que Elias fugiu, porque ele temeu a ameaça de Jezabel. Ele vai para o deserto, ele pede a morte para si, ele dorme, o anjo desperta 2 vezes, lhe traz uma comida reforçada, em que ele vai andar agora 40 dias e 40 noites, e é nesse percurso de 40 dias, mais uma vez, sendo trabalhado por Deus, uma jornada enorme, que Elias, depois disso, ele entra numa caverna, e aí há muitos comentaristas que trabalham esse texto e mostram que Elias estava tremendamente deprimido, e Deus se apresenta mais uma vez a esse homem, lhe mostra a sua glória, acalma o seu coração, o envia de volta ao deserto de Damasco, e manda que Elias unja o seu sucessor. Mas Deus não deixou o profeta em momento nenhum, Deus cuidou dele, Deus o amparou, Deus não deixou faltar nada. Sabem por quê? Porque Deus age segundo a sua soberana e livre vontade, faz tudo para o seu louvor. Como é que você e eu podemos viver na dependência do Senhor? Em primeiro lugar, precisamos reconhecer Deus, reconhecer o poder de Deus, a soberania de Deus, reconhecer o chamado de Deus, reconhecer que você não está neste mundo por acaso, e que você não foi alcançado pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus, por um acaso, por obra do destino. Não, você foi amado por Deus, você veio a este lugar hoje, porque Deus te trouxe. Você que nos ouve pela internet, você não está nos ouvindo por acaso, Deus tem um propósito. Você pode estar vivendo até hoje no anonimato da fé cristã, mas Deus te busca lá entre as montanhas de Gileade, como buscou Elias, para fazer diferença numa nação inteira. Irmãos, será que o nosso país, em tremenda crise que nós enfrentamos, não precisamos realmente nos voltar para o Senhor e reconhecer Deus em nossos caminhos? Deus poderia ter escolhido um rei poderoso, um exército poderoso para enfrentar Acabe, mas Ele escolheu um homem. Ele escolheu um homem, como pode nos chamar hoje, nessa noite. Eu gostaria que Ele chamasse a cada um de nós. Um homem, uma mulher, uma criança, um adolescente, um jovem, um senhor, uma senhora idosa, para fazer diferença neste mundo.
Irmãos, nós não precisamos de estrelas, nós precisamos de servos. Você e eu temos que ser servos do Senhor. Aquele que brilha é o Senhor. Nós somos apenas reflexo dessa luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e vós sois a luz do mundo. Disse para os discípulos, e agora a gente pergunta: quem é que é a luz? A luz por excelência é o nosso Deus. Nós brilhamos pelo reflexo dele. Mas você e eu só vamos brilhar, nós só vamos abençoar outros, nós só vamos de fato fazer diferença na nossa geração, se nós estivermos firmes naquele que é a luz do mundo, naquele que é de fato o Salvador da humanidade. Deus muitas vezes não chama grandes homens para realizar a sua obra, mas chama pessoas simples. Paulo escreve aos Coríntios e diz que Deus escolheu as coisas loucas, fracas e desprezadas para envergonhar os fortes e poderosos. Nós não precisamos de dinheiro, de fortuna, de títulos para pregar o Evangelho, mas nós precisamos do temor de Deus. Nós precisamos de uma vida dedicada ao Senhor para ser bênção a outro. Você e eu precisamos reconhecer Deus na nossa vida. Segundo lugar, você quer ser bênção e você diz que topa o desafio de Deus, então esteja pronto para olhar nos olhos de Deus. Diz o profeta Elias, versículo 1, que ele diz: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Você está diante da face de Deus? Corandel, expressão que diz diante do Senhor. Você reconhece? Jovens que estão aqui também, você reconhece que Deus te acompanha, que Deus te vê, que Deus te supre, que Deus é o Deus Emanuel, o Deus conosco? Você está diante do Senhor? Você está diante do Senhor experimentando a bondade de Deus? Você está diante do Senhor derramando a sua alma, as suas orações? Uma vida de oração é imprescindível para a vida cristã sadia. Escuta uma coisa: antes de você ser bênção para os outros, você precisa ser bênção para Deus. É necessário isso, irmãos. Citar a Bíblia, pregar a Bíblia sem viver a Bíblia é uma contradição, é se sujeitar a envergonhar o Evangelho e até mesmo cair no castigo de Deus. Não podemos ser cristãos de aparência. Elias apresenta a palavra dizendo: é a palavra de Deus, por mais dura que ela seja. Aquele perante cuja face estou, foi ele que me mandou aqui. Tenha coragem. Eu tive uma professora no seminário, a Lina, esposa do pastor Vanderlei Carreiro, e ela disse uma palavra que eu não me esqueci nunca mais. Muitos outros já falaram isso outras vezes, mas eu guardei a da professora Lina. Ela dizia: Deus está muito mais interessado em você do que no trabalho que você vai desempenhar para Ele. Ela dizia isso para o grupo de seminaristas na sua classe. Deus está muito mais interessado na vida de cada um de nós do que no nosso trabalho, naquilo que nós vamos fazer por Ele. Olhe nos olhos de Deus, aponte o seu pecado diante do Senhor, apresente-se diante dEle, conte para Ele quem é você, o que é que você necessita. Terceiro lugar, viva em plena obediência ao Senhor. Ouvir atentamente todos os detalhes. Versículo 5 diz que Elias fez segundo a palavra do Senhor, para ir à fonte de Querite. Versículo 10, novamente, diz a palavra de Deus que ele se levantou e foi. Mesmo que a missão te deixe desconfortável e ansioso. Versículo 14, diz a palavra de Deus, que lá junto da viúva que iria sustentá-lo, ele teve que apresentar outra palavra dura para um momento de seca.
A viúva chama ele e diz assim: vem e vê. Tema do nosso acampamento. Mas não é esse texto não. Mas o tema é: vem e vê. Versículo 12, a viúva chamou e contou, mostrou para ele e diz: olha qual é o meu alimento. Irmãos, qualquer pessoa sensata teria o seu coração cortado, ter que tirar da comidinha de uma viúva com o seu filho único para cuidar, ter que tirar daquela e falar assim: primeiro é meu, depois de vocês. Tem certas palavras que são pesadas, mas Deus o mandou fazer desse jeito. E Elias então obedece. Diz o versículo 14, né? Versículo 14, que Elias diz: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor vai fazer chover sobre a terra. Pode confiar, porque eu estou te dando uma palavra de Deus na sua vida. Irmãos, é necessário destemor, precisamos obedecer a Deus, precisamos obedecer a Deus. Capítulo 18, versículo 1, muito tempo depois, a palavra do Senhor vem a Elias e diz: vai e apresenta-te a Acabe. Novamente Deus, ele obedeceu. Sabe o que a palavra de Deus faz conosco? Muitas vezes nos humilha, mas isso faz parte do projeto de Deus para as nossas vidas. Quarto lugar, é necessário que tenhamos fidelidade, cumprir a missão com fidelidade. A palavra de Deus diz: o que Deus requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel, não agir por conta própria. Não é você e eu que temos as soluções da nossa vida, dos problemas que encontramos, dos problemas da nossa igreja, dos problemas da nação. Deus é quem sabe. Nós temos que ser fiéis. Eu não sei quais são as suas dificuldades, mas antes de ter a resposta por você mesmo, busque em Deus. Que resposta Deus quer te dar? O que Deus requer dos dispenseiros, 1 Coríntios 4:2, é que cada um deles seja encontrado fiel. Aprender a depender mais do provedor do que da provisão. Depender de Deus. Ser fiel para com Deus é você cumprir o teu voto. Você disse que vai depender de Deus, então dependa. Você disse que vai ser fiel no dízimo, então seja. Você disse que vai confiar, então confie. Seja fiel ao Senhor. Você disse que vai abandonar determinado pecado, então abandone. Seja fiel. Seja fiel. É interessante que Deus está, todo momento, nos chamando para uma fé diante dEle, que resiste às circunstâncias. O navio estava a ponto de ir à tona. Muitas pessoas já estavam buscando botes salva-vidas, pulando, o navio estava balançando-se por todos os lados, mas tinha uma criança brincando com o seu carrinho, e aproveitava que o navio fazia assim e o carrinho vinha. As pessoas passavam correndo, quase que pisando sobre a criança e diziam: você não está com medo? Você sabe o que está acontecendo? E ele diz: o quê? Nós estamos afundando. Tá bom. A criança mantinha-se calma e ele dizia: você não está com medo? E ele disse: não. O meu pai é o comandante. Que coisa maravilhosa, irmãos. Ali era o pai físico, terreno. Mas você e eu podemos ter essa confiança no Pai do céu. Eu te desafio nessa noite a ter a confiança de obedecer a Deus, por saber que Deus te guarda e que Ele não vai te desamparar. Em último lugar, você quer ser bênção, você está dizendo a Deus que você topa o desafio, então seja perseverante. Persevere na missão. Enquanto Deus mandar, não desista da missão. Não tome rumos ou atitudes que não foram ordenados pelo Senhor. Persevere. Eu sei que às vezes é difícil. Você começa a ler a Bíblia, começou o ano, e você fala: vou ler sem faltar um dia. Pode ser que você falte um dia, mas continue. Continue no dia seguinte, não deixe, não enfraqueça.
Para isso você vai ter que vencer a ansiedade. Ansiedade de ver a fonte secando, quem sabe. Ansiedade de querer tomar medidas por si mesmo. Nós devemos ter disposição, versículo 9, que diz que ao ser chamado para ir a Sarepta, ele foi. Nós precisamos ter coragem para sair, coragem para ficar, coragem para permanecer. Ao ouvir que Ele nos manda deixar o lugar de conforto, ou quem sabe desconforto, quando Deus mexe na nossa rotina, nós temos que ter coragem, e nós temos que perseverar. Irmãos, confie em Deus, confiemos no Senhor, confiemos no Senhor. Ele não vai nos deixar sozinhos. Aquele que fez a promessa é fiel. Com Deus, eu topo o desafio. Esse é o tema que ficou para essa mensagem. Com Deus, eu topo o desafio. Você topa? Você está pronto a confiar integralmente no Senhor? A experimentar os dias de tribulação que virão? Lá na casa da viúva, o filhinho dela chega a morrer. Na casa do servo de Deus também tem dificuldade. E Deus mais uma vez usou o profeta para interferir na vida dessa criança, ou desse filho. Irmãos, os desafios vão continuar. Não toque trombeta diante de Deus e diante dos homens, quando você tiver as vitórias que Elias teve. Elias, pelo poder de Deus, ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, mas ele não conclama toda a população para ver o que ele tinha feito. Ele não corre para os aplausos, para os louros. Ele chama a mãe do garoto e diz: está aqui o teu filho. Irmãos, estejamos prontos para as tribulações e para as vitórias. Estejamos prontos para confiar em Deus. Estejamos prontos para uma adoração verdadeira. E assim nós seremos de fato a boca de Deus no meio de uma geração perversa e corrupta, onde Deus nos chama para resplandecermos como luzeiros neste mundo. Eu quero terminar, apesar de já ter esticado bastante, contando uma última ilustração. Na região dos Alpes, há muitos anos atrás, um grupo de botânicos buscava por flores especiais, diferentes, e eles encontram então uma flor maravilhosa, de um valor incalculável. Era tudo o que eles nunca imaginavam que poderiam encontrar, e encontraram, através de binóculos. Só que essa flor estava num lugar tremendamente difícil, porque ela estava numa das encostas, e no interior de uma grande rocha, de um lugar muito íngreme, de um grande despenhadeiro. Aquela flor estava lá embaixo, e eles conversando, havia um garoto ali por perto, eles chamam o garoto e diz: temos uma missão para você, e nós vamos te recompensar muito bem, tem uma grana boa para te dar, não é só chocolate e balinha não, a coisa é séria. Oferecem um dinheiro bom para esse garoto descer nas cordas, porque a única forma de capturar, de pegar essa florzinha, era descendo nas cordas. E ele diz: você pode descer e pegar essa florzinha para nós, é tudo que nós queremos. E o garoto pensou e disse: você me dá um minuto? Falou: sim. E ele sai correndo, velozmente. Com 3 minutos ele volta, ainda suspirando, e diz: está fechado, pode armar a corda que eu desço. Só uma condição: esse moço aqui vai segurar a corda. Era um moço de cabelos grisalhos, um senhor, aparência sombria, e ele disse: ele é o meu pai. Ele é o meu pai. Você confia? Você confia naquele que segura todas as cordas? No soberano Senhor do universo, que nenhuma folha seca cai, se não for por cuidado e comando dele? Você confia que a sua vida está nas mãos do Senhor? Se você não é servo de Deus ainda,
Coloque-se diante do Senhor, entregue-se a Jesus nesse dia, nessa noite, não deixe passar. Mas se você já conhece a Deus, comprometa-se com Deus do reino e com o reino de Deus. Você vai ter uma vida diferente. Seja a partir de hoje alguém lançado aos pés do Senhor Jesus Cristo, totalmente colocado diante dele, como uma criança desmamada, alguém que tem paciência em aguardar o tempo de Deus, alguém que tem fé em saber que Deus protege e supre, e alguém que de fato e de verdade entende que não vai ser autossuficiente. Eu dependo completamente de Deus. Cada batida do meu coração, cada piscar dos meus olhos estão diante do Senhor. Isso só acontece porque Deus me sustenta. Que Deus nos abençoe, irmãos.